Boa noite. Acomodem-se e preparem-se para uma viagem aos confins do nosso cosmos. Imaginem uma estrela. Ela está tão distante que a sua luz demora quase 1500 anos a chegar até nós. Tal como milhões de outras estrelas, ela deveria brilhar com uma luz constante e previsível. Mas esta estrela comporta-se de forma diferente. Ela desaparece. O seu brilho cai de repente, de forma caótica e numa magnitude assustadora, como se algo gigantesco e escuro a estivesse periodicamente a encobrir de nós. O que é isto? Um erro nos dados? Um fenômeno natural desconhecido? Ou algo artificial? Hoje, vamos viajar até a estrela Kik 8462852, mais conhecida como a Estrela de Thebe. Prometo-vos que, no final desta palestra, entenderão por que é que este ponto distante de luz fez toda a comunidade científica prender a respiração e discutir seriamente a possibilidade de megaestruturas extraterrestres. Esta história parece pura ficção científica, mas está a acontecer de verdade, neste exato momento. Vamos desvendar este quebra-cabeças do século XXI. Para compreendermos a total estranheza deste fenômeno, temos de recuar a 2009. Foi nessa altura que a NASA lançou o telescópio espacial Kepler. A sua missão era simples e, ao mesmo tempo, incrivelmente ambiciosa: procurar exoplanetas, ou seja, planetas para lá do nosso sistema solar. O Kepler não conseguia observar estes planetas diretamente. Em vez disso, utilizava o chamado método de trânsito. Imaginem que estão a olhar para uma lâmpada. Se uma pequena mosca passar à frente, a luz da lâmpada irá diminuir ligeiramente por um instante. O Kepler fazia exatamente o mesmo, mas com centenas de milhares de estrelas em simultâneo. Passou anos a observar fixamente a mesma porção do céu, na constelação de Cisne, medindo as mais ínfimas flutuações no brilho estelar. Quando um planeta passa em frente à sua estrela, ele bloqueia uma minúscula porção da sua luz, e o telescópio registra essa queda de luminosidade periódica e previsível. Foi assim que milhares de novos mundos foram descobertos. No entanto, o Kepler recolheu tantos dados que os cientistas não conseguiam processar tudo a tempo. Por isso, foi lançado um projeto de ciência cidadã chamado Planet Hunters, Caçadores de Planetas. Qualquer pessoa podia aceder ao site, analisar os gráficos de brilho das estrelas, as chamadas curvas de luz, e ajudar a encontrar as quedas que indicassem a presença de planetas. E foi então que, entre centenas de milhares de gráficos comuns e aborrecidos, os voluntários tropeçaram em algo impossível. Uma estrela cujo gráfico de luminosidade não se parecia com nada que tivessem visto antes. Era ela, a nossa protagonista, a Estrela de Thebe. Vamos mergulhar no exato momento em que uma noite comum, para os voluntários do projeto Caçadores de Planetas, se transformou no início de um dos maiores enigmas astronômicos dos tempos modernos. Imagine o interface do programa. Milhares de gráficos passam diante dos seus olhos. No eixo X, o tempo. No eixo Y, o brilho da estrela. A maioria deles são apenas linhas retas com um pequeno ruído. Às vezes, surge uma queda organizada e simétrica, em forma de U, que se repete em intervalos regulares. Este é o sinal clássico de um planeta em trânsito. Mas o gráfico da estrela Kik 8462852 era diferente. Era selvagem, caótico. Mostrava quedas de brilho desorganizadas e assimétricas, que ocorriam sem qualquer periodicidade. O mais surpreendente era a profundidade destas quedas. Quando um planeta do tamanho de Júpiter, o maior gigante do nosso sistema, passa em frente a uma estrela semelhante ao Sol, ele bloqueia apenas cerca de 1% da luz. É uma queda quase imperceptível, mas no caso da estrela de Thebe, o brilho caía 15% e, num caso, até 22%. Para que se perceba a escala, para bloquear 22% da luz de uma estrela semelhante ao Sol,
Um objeto teria de ser 1000 vezes maior em área do que Júpiter. Isto não podia ser um planeta. Também não podia ser uma estrela companheira, pois isso teria sido facilmente detetado por outros métodos. Os voluntários começaram a debater este estranho objeto em fóruns, chamando a atenção de astrônomos profissionais. Uma delas era Tabetha Boyajian, uma pós-doutoranda da Universidade de Yale. É em sua homenagem que a estrela viria a ser chamada de Estrela de Thebe. Inicialmente, ela, tal como muitos outros, recebeu a notícia com ceticismo. Provavelmente, seria um erro nos dados, um artefato do instrumento. O telescópio Kepler é um equipamento complexo, e falhas acontecem. Contudo, após uma verificação minuciosa de todos os dados, uma revalidação da calibração e análise do funcionamento do telescópio, a conclusão foi única. Os dados estavam corretos. A estrela estava, de facto, a comportar-se de forma estranha. Não era um erro, era a realidade. E esta realidade não se enquadrava em nenhum dos modelos astrofísicos conhecidos. A comunidade científica estava num beco sem saída. Algo enorme, escuro e de formato irregular estava a orbitar uma estrela distante, e ninguém tinha a mínima ideia do que poderia ser. Este foi o início de uma longa e fascinante investigação. Depois que o choque inicial causado pela confirmação dos dados passou, os cientistas começaram a analisar as possíveis explicações naturais. A primeira coisa que vem à mente é o disco protoplanetário. A estrela de Thebe poderia ser uma estrela muito jovem, ainda envolta por restos de gás e poeira, material a partir do qual os planetas estão se formando. Nesses discos, podem existir aglomerados densos de material que, ao girar, poderiam causar as quedas de brilho. Essa hipótese parecia lógica, mas carregava um problema fatal. Estrelas jovens rodeadas por discos de poeira irradiam intensamente no espectro infravermelho. A poeira absorve a luz da estrela, aquece e começa a brilhar, mas em comprimentos de onda mais longos. É como asfalto quente num dia de verão. Você não vê a luz solar que ele absorveu, mas sente o calor que ele irradia. Astrônomos apontaram telescópios infravermelhos como Spitzer e WISE para a estrela de Thebe, e não encontraram nenhum excesso de radiação infravermelha. A estrela estava completamente limpa nesse espectro. Isso significava que não havia nenhuma quantidade significativa de poeira quente ao seu redor. A hipótese do disco protoplanetário jovem foi descartada. Bom, se não era um disco, talvez fossem as consequências de uma catástrofe cósmica recente. Por exemplo, a colisão de dois planetas. Um evento como esse poderia ter lançado uma enorme nuvem de detritos e poeira em órbita, bloqueando a luz. Essa ideia também parecia atraente. Ela explicaria tanto a grande área de material obscurecedor quanto sua forma irregular. No entanto, fomos novamente confrontados com a decepção. De acordo com os cálculos, uma nuvem de detritos como essa não poderia permanecer estável por muito tempo. A gravidade da estrela e a pressão de sua luz a dispersariam rapidamente. Além disso, a poeira fina que inevitavelmente se formaria numa colisão como essa, mais uma vez, geraria o excesso de infravermelho que não estamos observando. Para que isso explicasse as observações do Kepler ao longo de 4 anos, seria necessária uma colisão recente e de uma escala inacreditável. Os vestígios deveriam ser visíveis, mas não havia nenhum. Toda tentativa de encontrar uma explicação simples e natural esbarrava em contradições insuperáveis com os dados observados. O mistério ficava cada vez mais profundo. O material em órbita da estrela era frio, o que eliminava a maioria dos cenários de poeira, e, ao mesmo tempo, cobria uma área gigantesca. As ideias dos cientistas estavam se esgotando, e foi exatamente neste momento que a mais ousada e provocadora de todas as hipóteses entrou em cena. Quando os modelos astrofísicos padrão chegam a um beco sem saída, às vezes é útil pensar:
fora da caixa. Foi exatamente isso que fez o astrônomo Jason Wright, da Universidade Estadual da Pensilvânia. Ele e seus colegas estavam analisando os dados do telescópio Kepler com um objetivo completamente diferente. Eles estavam à procura de tecnossinaturas, ou seja, indícios de atividade de civilizações extraterrestres. E quando viram a curva de luz da estrela de Thebe, perceberam que ela era surpreendentemente semelhante ao que se poderia esperar de uma megaestrutura alienígena. Assim nasceu a teoria mais famosa ligada a esta estrela. A ideia é que uma civilização altamente avançada, ao atingir um certo nível tecnológico, enfrentaria uma crise energética. As suas necessidades de energia cresceriam exponencialmente e a energia do seu planeta natal já não seria suficiente. O passo lógico seria começar a utilizar a energia da sua estrela diretamente. Já nos anos 60 do século XX, o físico Freeman Dyson sugeriu que tal civilização poderia construir uma estrutura gigantesca em torno da sua estrela, capturando a maior parte da sua radiação. Isso poderia ser uma esfera sólida, conhecida como esfera de Dyson, ou, o que é mais realista do ponto de vista da engenharia, uma enorme quantidade de satélites e coletores individuais orbitando em diferentes trajetórias, o chamado enxame de Dyson. Seria precisamente um enxame como este, composto por milhares de painéis gigantes, que poderia explicar as estranhas quedas no brilho da estrela de Thebe. Estruturas individuais grandes, ou grupos densos de coletores, ao passarem em frente à estrela, criariam aquelas quedas de luz profundas e assimétricas. A natureza caótica e a falta de periodicidade seriam explicadas pela complexa dinâmica orbital da multiplicidade de objetos. Esta hipótese, embora parecesse fantástica, tinha uma vantagem crucial. Ela explicava elegantemente as características principais da curva de luz, algo que as explicações naturais não conseguiam fazer. Jason Wright publicou um artigo sugerindo com cautela que a estrela de Thebe deveria ser considerada uma candidata para a busca de inteligência extraterrestre. Esta notícia teve o efeito de uma bomba. Manchetes de jornais e sites de notícias em todo o mundo foram inundadas com reportagens sobre a estrela alienígena. A história foi muito além da comunidade científica e capturou a imaginação de milhões de pessoas. Foi um daqueles raros momentos em que cientistas sérios discutiam abertamente a possibilidade de detectar vestígios da atividade de seres de outro planeta. A hipótese de uma megaestrutura alienígena era, sem dúvida, empolgante. No entanto, na ciência, alegações tão extraordinárias requerem sempre evidências à altura. O primeiro passo, então, foi colocar essa teoria à prova. O principal argumento contra essa ideia era o mesmo usado contra a hipótese do disco protoplanetário: a ausência de radiação infravermelha. Pelas leis da termodinâmica, qualquer estrutura projetada para captar energia não conseguiria utilizar a totalidade desse recurso. Uma parte seria inevitavelmente dissipada como calor. Um gigantesco enxame de Dyson, que absorvesse até 20% da luz estelar, aqueceria imensamente, transformando-se numa poderosa fonte infravermelha. Ele deveria brilhar nesse espectro até mais que a própria estrela. Contudo, as observações, como já sabemos, não revelaram tal fenômeno. Foi um golpe devastador para a teoria. Os defensores da hipótese tentaram, então, encontrar formas de contornar o problema. Sugeriram, por exemplo, que a civilização poderia ter desenvolvido métodos desconhecidos para se livrar do calor excedente, talvez violando as leis da física que conhecemos. Mas, com isso, a discussão rapidamente migrava do campo científico para o domínio da pura fantasia. Outra possibilidade levantada era que a megaestrutura ainda estaria em construção, com a maioria de seus componentes frios e sem emitir calor. Mas nem mesmo essa ideia resolvia o problema por completo. Foi então que o Instituto SETI,
A organização dedicada à busca por inteligência extraterrestre decidiu entrar no caso. Se houvesse de fato uma civilização avançada orbitando a estrela de Tebbe, era provável que ela utilizasse a comunicação via rádio. Os cientistas, então, apontaram os radiotelescópios mais poderosos disponíveis, como o telescópio Green Bank e o Allen Array, e começaram a vasculhar o éter em busca de qualquer sinal artificial. Milhões de canais de rádio foram varridos na esperança de captar algo, fosse uma mensagem direcionada ou um mero vazamento de suas transmissões de TV locais. O resultado, no entanto, foi previsível. Silêncio total. Não foi detectado nenhum sinal que pudesse ser distinguido do ruído cósmico de fundo. Claro, isso não prova a ausência definitiva de uma civilização. Eles poderiam estar usando outros métodos de comunicação, como lasers, ou simplesmente optando pelo silêncio. Contudo, a ausência tanto da assinatura térmica quanto da radiofrequência tornou a hipótese da megaestrutura extremamente improvável. Ela permaneceu uma ideia linda e instigante, mas os fatos científicos pesavam contra ela. A investigação precisou, então, retomar a busca por explicações naturais, por mais exóticas que pudessem parecer. Depois que o entusiasmo em torno dos alienígenas arrefeceu, os astrônomos voltaram a considerar ideias mais pé no chão, mas que não eram menos grandiosas. Uma das principais hipóteses naturais que surgiu foi a teoria de um gigantesco enxame de cometas. Cometas são, essencialmente, grandes bolas de neve sujas, compostas por gelo, rochas e poeira. Quando se aproximam de uma estrela, o calor faz com que o gelo se sublime, criando uma enorme nuvem de gás e poeira ao redor do cometa, a coma e, claro, a cauda famosa. O ponto crucial é que os cometas e suas caudas são majoritariamente feitos de material frio, que não emite muita radiação infravermelha. Isso resolvia o grande problema que as outras teorias enfrentavam. Então, e se a orbitar a estrela de Tebbe não estivessem apenas um ou dois cometas, mas sim um enxame gigantesco contendo milhares ou até milhões deles? Se um grupo tão denso passasse entre nós e a estrela, ele poderia, de fato, bloquear uma porção significativa da luz. E como os cometas têm formatos irregulares e são envoltos em nuvens de gás e poeira, isso explicaria o formato assimétrico e caótico das quedas de brilho. Essa hipótese, proposta pela própria Tabitha Boyajian e sua equipe em seu primeiro artigo científico, parecia bastante plausível. No entanto, ela também apresentava suas complexidades. Primeiro, a escala. Para justificar uma queda de brilho de 22%, seria necessário um enxame de cometas de proporções verdadeiramente colossais. Seria algo comparável à passagem de toda uma nuvem de Oort através da órbita, só que muito, muito mais denso. De onde poderia ter vindo um enxame desses? Talvez uma perturbação gravitacional de outra estrela que estivesse de passagem tivesse desalojado uma vasta quantidade de cometas de suas órbitas distantes, direcionando-os para o centro do sistema. Esse tipo de evento é teoricamente possível, mas seria extremamente raro. Em segundo lugar, o problema da sincronização. Para criar uma única e grande queda de brilho, todos esses cometas precisariam estar se movendo em órbitas elípticas muito semelhantes e alongadas, chegando à estrela mais ou menos ao mesmo tempo. Manter um grupo tão compacto por um longo período é extremamente difícil. As interações gravitacionais rapidamente os dispersariam por diferentes trajetórias. Apesar destas dificuldades, a hipótese dos cometas permaneceu como uma das mais populares por um bom tempo. Ela explicava bem a ausência de calor e o formato irregular dos obscurecimentos. Exigia algumas coincidências improváveis, mas no espaço, coisas improváveis acontecem. Os cientistas continuaram a observar a estrela,
esperando encontrar novos dados que pudessem confirmar ou refutar essa teoria elegante, mas que ainda não era totalmente conclusiva. Enquanto os cientistas debatiam sobre cometas e megaestruturas, surgiram novos dados, ainda mais estranhos. O astrônomo Bradley Schaefer decidiu verificar se a estrela de Tebbe já havia se comportado de forma estranha no passado. Ele recorreu aos arquivos do Observatório de Harvard, onde estão armazenadas placas fotográficas de vidro com imagens do céu estrelado que datam do final do século XIX. Analisar dados antigos e não digitais é um trabalho extremamente minucioso e exigente. Mas o que ele descobriu causou um novo choque em toda a comunidade científica. A análise revelou que, ao longo dos últimos 100 anos, de 1890 a 1989, a estrela de Tebbe vinha perdendo seu brilho de forma gradual e constante. A queda total de luminosidade foi de aproximadamente 20%. Aquilo era algo completamente novo. Uma coisa eram as quedas de brilho curtas e bruscas registradas pelo Kepler. Outra, totalmente diferente, era um lento e secular enfraquecimento. Essa descoberta colocou em xeque praticamente todas as teorias existentes. Um gigantesco enxame de cometas não conseguiria explicar uma mudança tão suave e de longo prazo. Os cometas passariam pela estrela ou cairiam nela, mas não poderiam ficar em órbita por 100 anos, bloqueando gradualmente uma quantidade cada vez maior de luz. A hipótese de uma colisão planetária também não funcionava. A nuvem de detritos já teria se dissipado há muito tempo. E até mesmo a megaestrutura alienígena enfrentou problemas. Teríamos que supor que a civilização começou uma construção maciça há 100 anos e que estamos observando eles cobrirem gradativamente sua estrela com novos painéis. Isso parecia uma coincidência grande demais. O trabalho de Schaefer gerou intensos debates na comunidade científica. Alguns críticos apontaram que o trabalho com placas fotográficas antigas é muito complicado e que mudanças nos telescópios, nas emulsões e nos métodos de processamento ao longo de 100 anos poderiam ter criado um falso efeito de escurecimento gradual. No entanto, análises posteriores e mais precisas de dados digitais de outros telescópios, feitas já no século XXI, confirmaram. A estrela de fato continuava a perder brilho. Além da tendência secular, ela perdeu cerca de mais 3% de brilho durante os 4 anos de observações do Kepler. Portanto, o mistério agora era duplo. Tínhamos as quedas de brilho rápidas, profundas e caóticas, e tínhamos a queda de brilho lenta, quase linear, ao longo de pelo menos um século. Qualquer teoria de sucesso teria que explicar ambos os fenômenos em simultâneo. Isso tornava a tarefa praticamente impossível e forçava os cientistas a buscar ideias ainda mais exóticas e não convencionais. Com a confirmação do escurecimento secular, a atenção dos cientistas se voltou para a poeira. Não a que orbita a estrela, mas a que existe no espaço entre nós e ela. A poeira interestelar foi uma das primeiras ideias, mas foi rapidamente descartada. Por quê? Porque uma nuvem de poeira interestelar comum não seria capaz de explicar as quedas de brilho abruptas e rápidas registradas pelo telescópio Kepler. Uma nuvem desse tipo seria muito vasta e difusa. A sua passagem pela frente da estrela causaria apenas uma variação de brilho muito gradual e lenta. No entanto, os novos dados forçaram os pesquisadores a revisitar a ideia e repensá-la completamente. E se essa poeira não fosse a poeira comum? E se ela tivesse uma estrutura complexa e aglomerada? Imagine algo que não é uma névoa uniforme, mas sim uma espécie de queijo suíço ou uma esponja, cheia de regiões densas e vazios. Se uma nuvem tão irregular estivesse flutuando no espaço entre nós e a estrela de Tebbe, o seu movimento poderia explicar os 2 tipos de escurecimento observados. A queda de brilho lenta e de longo prazo seria o resultado de todo o nosso sistema solar,
e a estrela de Thebe estarem gradualmente entrando em uma região mais densa dessa nuvem. Já os mergulhos rápidos e repentinos seriam causados pela passagem, na frente da estrela, de aglomerados individuais, muito compactos e densos, dentro dessa mesma nuvem. Esta hipótese, batizada de modelo da poeira interestelar aglomerada, resolvia elegantemente vários problemas. Ela eliminava a necessidade de material em órbita da estrela, o que justificava a ausência de radiação infravermelha, já que a poeira no espaço interestelar é extremamente fria. Além disso, podia explicar tanto a tendência de longo prazo quanto os eventos de curta duração. Mas, como qualquer outra teoria, ela tinha seus calcanhares de Aquiles. Em primeiro lugar, seria necessário uma sorte tremenda para que uma nuvem de poeira tão atípica e complexa estivesse precisamente alinhada na nossa linha de visão com a estrela. Em segundo lugar, a velocidade de movimento dessa nuvem teria que ser ajustada com extrema precisão para se encaixar no padrão observado. Em terceiro lugar, permanecia a dúvida sobre a natureza da própria poeira. A poeira interestelar normal é feita de partículas minúsculas, do tamanho de fumaça, e ela absorve e dispersa a luz azul com mais força do que a luz vermelha. Isso implicava que, à medida que o brilho diminuísse, a estrela deveria parecer mais avermelhada. Este fenômeno é chamado de avermelhamento interestelar, algo bastante familiar para os astrônomos. As análises iniciais da cor da estrela de Thebe, durante os eventos de escurecimento, não trouxeram uma resposta conclusiva, o que deixava esta hipótese em estado de suspensão. Era uma das candidatas mais promissoras, mas ainda carecia da prova definitiva. Enquanto os teóricos debatiam intensamente, os observadores mantiveram-se ativos. Com o fim da missão Kepler, a estrela de Thebe saiu do campo de visão do telescópio. Seguiu-se um período de calmaria que preocupou muito os astrônomos. E se o momento mais crucial já tivesse passado? E se tivessem perdido a chance de desvendar o mistério? Tabitha Boyajian e seus colegas sabiam que não podiam perder este objeto de vista. Lançaram uma campanha na plataforma de crowdfunding Kickstarter para arrecadar fundos para o monitoramento contínuo da estrela usando telescópios terrestres. A campanha foi um sucesso estrondoso, arrecadando mais de US$100.000. Isso lhes permitiu reservar tempo na rede global de telescópios do Observatório Las Cumbres. Agora, se a estrela voltasse a diminuir de brilho, astrônomos de todo o mundo estariam prontos para apontar seus instrumentos imediatamente e estudar o evento em todos os detalhes. E a espera valeu a pena. Em maio de 2017, após uma pausa de quase 2 anos, a estrela de Thebe voltou a piscar. Uma nova e tão esperada queda de brilho teve início. Os astrônomos batizaram o evento de ELSE, uma referência à sigla LC, de curva de luz, Light Curve. Pela primeira vez, os cientistas tiveram a oportunidade de observar o escurecimento em tempo real, utilizando todo o arsenal da astronomia moderna. Telescópios em todo o planeta foram apontados para um único ponto na constelação de Cisne. Os cientistas mediram não apenas o brilho geral, mas também o brilho em diferentes filtros de cor: azul, vermelho e infravermelho. E essas observações trouxeram resultados cruciais. Foi inequivocamente estabelecido que a estrela não escurecia de forma uniforme em todas as cores. A luz azul era bloqueada de maneira significativamente mais forte do que a luz vermelha. A estrela estava, de fato, avermelhando durante o escurecimento. Este efeito, como já havíamos discutido, é um sinal clássico de poeira. Esta foi uma descoberta fundamental. Ela praticamente eliminou por completo a hipótese de uma megaestrutura alienígena. Qualquer objeto sólido e opaco, seja um painel solar ou uma nave espacial, bloquearia todas as cores de maneira uniforme. Cometas, compostos principalmente por gelo de água, também não poderiam causar um efeito de cor tão forte.
Os dados apontavam claramente que o culpado era uma nuvem de poeira, composta por partículas com menos de 1 micron de tamanho. Foi um enorme passo à frente. O mistério ainda não estava resolvido, mas o círculo de suspeitos havia se reduzido drasticamente. Agora, a principal questão não era o que é isso, mas sim, de onde veio essa poeira e por que ela se comporta de forma tão estranha. Então, sabemos que é poeira. Mas que tipo de poeira e onde exatamente ela se localiza? Novos dados sobre o avermelhamento da estrela durante os seus obscurecimentos permitiram aos cientistas não apenas confirmar a natureza de poeira do objeto, mas também estabelecer certas restrições sobre ela. O facto de que a luz azul é bloqueada mais intensamente do que a vermelha indica que as partículas de poeira devem ser extremamente pequenas, com menos de 1 micron de diâmetro. Isso é muito menor do que um grão de areia, por exemplo. É mais comparável a partículas de fumo ou fuligem. Além disso, a análise da forma da curva de luz durante o evento ELSE e obscurecimentos subsequentes revelou que a nuvem de poeira não é maciça ou homogênea. Ela possui uma estrutura complexa e filamentosa. Isto veio a confirmar a ideia de uma natureza aglomerada ou em grumos do material obscurecedor. Temos agora um quadro mais claro. Existe uma vasta e rarefeita nuvem de poeira muito fina, com uma estrutura heterogênea e fragmentada, localizada em torno da estrela de Tab, ou na nossa linha de visão em relação a ela. Este modelo foi denominado poeira circunestelar. Ele sugere efetivamente que a poeira está em órbita da estrela e não no espaço interestelar. Mas isto leva-nos de volta ao problema original. Por que é que esta poeira não aquece e não brilha na faixa do infravermelho? A resposta pode estar na geometria. Se a poeira não orbita de forma circular, mas sim numa órbita muito alongada, ou seja, elíptica, ela passaria a maior parte do tempo muito longe da estrela, onde faz frio, e apenas por breves períodos de tempo ela se aproxima da estrela, causando o obscurecimento, para depois regressar às frias profundezas do cosmos. Durante o curto período em que está perto da estrela, ela simplesmente não tem tempo para aquecer significativamente. Este modelo de poeira em órbita excêntrica tornou-se um dos principais candidatos. Ele explica a natureza dos obscurecimentos, que é a poeira, a sua irregularidade, que é a órbita alongada, e a falta de emissão térmica, já que a poeira permanece fria na maior parte do tempo. Mas deixa em aberto a questão fundamental: de onde veio esta poeira? O que poderia ter criado uma nuvem tão gigantesca e a ter lançado numa órbita tão peculiar? Os cenários possíveis incluem a desintegração de um planeta ou de um grupo de asteroides devido às forças de maré da estrela, ou as consequências de uma colisão entre dois corpos neste sistema. No entanto, nenhum destes cenários pode explicar completamente todos os detalhes observados, incluindo o declínio secular de brilho da estrela. O mistério da estrela de Tab transformou-se. Da pergunta, o que é isto? Ela evoluiu para, qual é a origem desta poeira? E esta nova questão revelou-se igualmente complexa. Vamos nos aprofundar em um dos cenários mais intrigantes que poderia explicar a origem da poeira misteriosa: a desagregação de exocometas. Já discutimos a hipótese do enxame de cometas, mas ela esbarra no problema da escala. E se não for apenas um enxame, mas os restos de um ou mais cometas gigantes que se aproximaram demais da estrela e foram desmembrados pela sua gravidade? Esse fenômeno, chamado de ruptura das marés, é bem conhecido pelos astrônomos. Observamos isso em nosso próprio sistema solar, quando o cometa Shoemaker-Levy 9 foi desfeito pela gravidade de Júpiter em 1992, e seus fragmentos subsequentemente colidiram com o planeta gigante. Se um evento semelhante ocorreu na estrela de Tab, ele poderia ter criado uma nuvem alongada de detritos
gelo e poeira, orbitando em uma trajetória altamente excêntrica. Essa nuvem, ao passar na frente da estrela, causaria os escurecimentos observados. Este modelo apresenta diversas vantagens. Primeiramente, explica a órbita alongada do material, o que, por sua vez, resolve o problema da ausência de radiação infravermelha excessiva. Em segundo lugar, pode explicar a estrutura complexa das curvas de luz, já que diferentes fragmentos do cometa destruído bloqueariam a luz de maneiras distintas. Em terceiro lugar, justifica a presença de poeira fina, que se forma quando o gelo se evapora sob a luz estelar. Mas essa hipótese também tem seus poréns. O principal desafio é o escurecimento de longo prazo, o chamado escurecimento secular. É difícil imaginar como um único evento de ruptura das marés poderia resultar em uma queda gradual de brilho ao longo de 100 anos. Com o tempo, a nuvem de detritos deveria ou cair na estrela, ou ser ejetada do sistema, ou distribuir-se de maneira mais uniforme pela órbita e não continuar bloqueando cada vez mais luz. Alguns cientistas sugerem que podemos estar observando as consequências não de uma, mas de uma série completa de tais desagregações, ou talvez um processo de cascata muito complexo, onde os detritos de um cometa colidem entre si, gerando novas ondas de poeira. Isso torna o modelo mais complexo, mas também mais flexível. Talvez estejamos testemunhando um período único na vida deste sistema estelar, onde está ocorrendo um intenso bombardeio da estrela central por restos de corpos gelados vindos de suas regiões periféricas. É um cenário dinâmico e fascinante, mas ainda é uma hipótese que requer confirmações adicionais. Observações da composição química da poeira durante futuros eventos de escurecimento poderiam lançar luz sobre essa questão. Se detectássemos vestígios de água ou outros compostos voláteis no espectro da estrela, isso se tornaria um forte argumento em favor da natureza cometária do material misterioso. Voltemos à ideia do pó, mas vamos analisá-la de uma perspectiva diferente. E se o pó não veio de fora, como os cometas, mas nasceu dentro do próprio sistema estelar, resultado de uma catástrofe? Imagine duas planetas, ou uma planeta e um asteroide gigante, orbitando em estabilidade por milhões de anos. Mas devido a perturbações gravitacionais, talvez de uma estrela companheira invisível, suas órbitas mudaram e se cruzaram. O resultado? Uma colisão gigantesca. A energia desse impacto seria colossal, capaz de pulverizar ambos os corpos e ejetar para a órbita uma quantidade massiva de detritos, desde grandes asteroides até o pó mais fino. Essa nuvem de destroços, girando em torno da estrela, é que poderia estar causando os escurecimentos observados. Esta teoria, assim como a dos cometas, tem seus pontos fortes. Ela explica facilmente a enorme quantidade de material necessária para bloquear 22% da luz. A colisão de dois planetas do tipo terrestre produziria detritos suficientes. Além disso, ela também explica a forma irregular dos escurecimentos, já que a nuvem seria, inicialmente, heterogênea. No entanto, aqui voltamos a enfrentar problemas já conhecidos. Primeiro, o calor. Imediatamente após a colisão, os destroços estariam muito quentes, gerando um poderoso sinal infravermelho que deveria diminuir com o tempo. Não detectamos esse sinal. Podemos contornar isso, claro, assumindo que a colisão ocorreu há muito tempo e que os detritos já arrefeceram. Mas isso nos leva ao segundo problema: a dinâmica. Com o tempo, a gravidade da estrela e as colisões mútuas deveriam ter pulverizado os destroços maiores em pó mais fino, e a pressão da luz estelar, junto com o vento estelar, varreria gradualmente esse pó para fora do sistema. A nuvem deveria ter se dissipado. Para que essa nuvem se sustentasse por um longo período e causasse os eventos que observamos hoje, seriam necessárias condições iniciais extremamente específicas. Além disso, assim como a hipótese dos cometas,
O cenário de colisão planetária explica mal a diminuição de brilho secular. Pode justificar o aparecimento único de uma grande quantidade de pó, mas não o seu acúmulo gradual na nossa linha de visão ao longo de 100 anos. Talvez não estejamos observando uma grande colisão, mas sim uma série de impactos menores dentro de um cinturão de asteroides denso, uma espécie de reação em cadeia. No entanto, isso apenas complica o modelo e o torna menos provável. O cenário de uma catástrofe planetária continua sendo uma possibilidade, mas não é uma solução perfeita. Ele, tal como as outras hipóteses, explica uma parte do mistério, mas deixa outra sem resposta. Vejamos outra ideia, um tanto exótica, mas que é fisicamente possível. E se o problema não estiver em algo a orbitar a estrela, mas sim na própria estrela? A estrela de Tab é uma estrela de classe espectral F, ligeiramente maior, mais quente e mais brilhante que o nosso Sol. Tipicamente, estas estrelas são bastante estáveis. Mas, e se estivermos a lidar com algum processo desconhecido a ocorrer no interior da estrela ou na sua superfície, que está a causar estas variações de brilho tão estranhas? Por exemplo, alguns tipos de estrelas variáveis exibem ciclos de atividade complexos, mas nenhum tipo conhecido corresponde ao comportamento da estrela de Tab. Os seus escurecimentos são demasiado profundos e irregulares. O astrônomo Brian Metzger e os seus colegas propuseram um modelo interessante, ligado à ingestão de um planeta pela estrela. Imagine que havia neste sistema um planeta numa órbita muito próxima, que foi gradualmente se aproximando em espiral da estrela, e finalmente foi por ela engolido. Tal evento poderia aumentar temporariamente o brilho da estrela, e à medida que o material do planeta se misturava no seu interior, a sua luminosidade poderia começar a cair gradualmente. Isto poderia, em teoria, explicar o escurecimento secular, ou seja, o escurecimento a longo prazo. Mas e quanto aos mergulhos rápidos? O modelo sugere que parte do material do planeta engolido poderia ter sido ejetado de volta para a órbita, formando uma nuvem de poeira e gás. No entanto, este cenário requer uma coincidência de múltiplos fatores muito precisa e não explica totalmente todos os detalhes da curva de luz. Uma outra hipótese, interna, está ligada aos campos magnéticos. O nosso Sol tem ciclos de atividade ligados ao seu campo magnético, que levam ao aparecimento das manchas solares. As manchas são áreas mais frias e escuras na superfície, e quando estão em grande número, o brilho geral do Sol diminui um pouco. E se a estrela de Tab estiver a passar por processos magnéticos extremos, que criam manchas estelares gigantes que cobrem até 20% da sua superfície? Isto explicaria a queda de brilho sem a necessidade de recorrer a objetos externos. No entanto, esta ideia levanta sérias dificuldades. Primeiro, manchas gigantescas como estas nunca foram observadas em estrelas deste tipo. Segundo, as manchas estão geralmente ligadas a um forte campo magnético e à atividade de raios X, o que não se verifica na estrela de Tab. Terceiro, as manchas rodam com a estrela, o que deveria criar sinais periódicos, e, no entanto, os escurecimentos de Tab são caóticos. As hipóteses relacionadas com processos internos na estrela parecem, por agora, menos prováveis do que as teorias sobre material circundante, mas não podem ser totalmente descartadas. É possível que estejamos a testemunhar um tipo completamente novo e até agora desconhecido de variabilidade estelar. Entre as muitas teorias existentes, algumas pairam na fronteira tênue entre as explicações naturais e as artificiais. Uma dessas ideias é a de engenharia estelar, mas voltada não para a coleta de energia, e sim para outros propósitos. Por exemplo, a eliminação de resíduos. Uma civilização avançada, que exista há milhões de anos, inevitavelmente enfrentará o problema do acúmulo de resíduos, incluindo lixo radioativo. Uma das formas mais eficazes
embora tecnologicamente desafiadoras, de se livrar deles para sempre, seria despejá-los diretamente em sua estrela. Para isso, poderiam ser utilizados contêineres especiais ou naves de transporte dedicadas, que levariam os resíduos até o astro. Se tal civilização se dedicasse sistematicamente a essa reciclagem estelar, poderíamos observar a passagem desses fluxos de transporte em frente à estrela. Esta hipótese pode explicar algumas anomalias. Por exemplo, se os navios contêineres tivessem tamanhos variados e seguissem trajetórias diferentes, isso explicaria a irregularidade e a profundidade variável dos escurecimentos observados. No entanto, esta ideia, assim como a hipótese da esfera de Dyson, esbarra na ausência de quaisquer outros sinais. Não há transmissões de rádio, nem assinaturas de calor provenientes dos motores dessas naves hipotéticas. Além disso, a escala do problema é novamente impressionante. Para bloquear 22% da luz de uma estrela, seria necessário uma frota de naves gigantescas, comparáveis em tamanho a pequenos planetas. Por que construir estruturas tão colossais apenas para transportar lixo? Isso parece um exagero de engenharia. Outra variante de uma megaestrutura, orientada por objetivos, não seria a coleta de energia, mas, por exemplo, a criação de sombra. Talvez, uma civilização tente proteger seu planeta da radiação excessiva de sua estrela, que pode estar a tornar-se demasiado brilhante numa certa fase da sua evolução. Eles poderiam construir um guarda-sol gigantesco ou uma série de escudos em órbita. Esta ideia também explica a presença de grandes objetos opacos, mas, novamente, confronta-se com a ausência de outras tecnoassinaturas e com a escala imensa que seria necessária. Estas hipóteses são interessantes como experiências mentais, mas não possuem qualquer confirmação observacional, exceto pela própria curva de luz. Na ciência, o princípio da navalha de Occam prevalece. Não se devem invocar novas entidades sem extrema necessidade. E enquanto houver alguma possibilidade de explicar o fenômeno através de causas naturais, mesmo que muito raras, a hipótese de uma inteligência extraterrestre permanecerá em segundo plano. É uma ideia atraente, é excitante, mas exige provas muito mais convincentes do que apenas um gráfico de brilho fora do comum. Na busca por uma explicação, os astrônomos decidiram verificar se a estrela de Thebe era de facto única, ou se existiriam outras estrelas cintilantes, semelhantes no cosmos. Se fosse um fenômeno raro, mas natural, deveriam existir estatisticamente outros exemplos. Iniciou-se então uma busca em larga escala por análogos da estrela de Thebe, utilizando dados de vários telescópios. Os cientistas desenvolveram algoritmos especiais que peneiravam as curvas de luz de milhões de estrelas à procura de quedas de brilho irregulares e profundas. Essas estrelas foram encontradas. Eram poucas, cerca de 2 dezenas. Estes objetos foram informalmente apelidados de estrelas cintilantes ou osciladores. O seu estudo forneceu informações cruciais. A maioria delas, descobriu-se, eram estrelas jovens, ainda envolvidas por discos protoplanetários. O comportamento peculiar era explicado pela presença de densos aglomerados de gás e poeira nestes discos. Ao contrário de Thebe, estas estrelas exibiam um forte excesso de radiação infravermelha, um sinal claro da presença do disco. Isto confirmou que a estrela de Thebe não era uma estrela jovem. Contudo, entre os análogos encontrados, havia outros tipos de objetos. Por exemplo, a estrela HPIC 2339, que também apresentava escurecimentos irregulares, revelou-se um sistema binário, onde uma das estrelas estava envolta por um disco que periodicamente obscurecia a outra. Encontraram-se ainda estrelas cujo escurecimento era causado pela passagem de um exoplaneta gigante com um sistema de anéis maciço, superando em muito os de Saturno.
Cada uma destas descobertas era fascinante à sua maneira, mas nenhum dos objetos encontrados era uma cópia exata da estrela de Thebe. Todos apresentavam excesso de infravermelho, faziam parte de um sistema binário, ou os seus escurecimentos não eram tão profundos e caóticos. A busca por análogos demonstrou que existe no universo um verdadeiro jardim zoológico de mecanismos capazes de causar estranhas variações no brilho estelar. Mas também sublinhou a singularidade da estrela de Thebe. Ela continuava a ser a única do seu gênero. Uma estrela velha, solitária, sem evidência de um disco de poeira, que exibia tanto escurecimentos rápidos quanto variações de longo prazo. Isto significa que estamos a observar um fenômeno extremamente raro, que acontece uma vez em milhões de anos, ou que ainda não compreendemos completamente a física das estrelas e do espaço circunvizinho. A pesquisa continua, e talvez um dia, os dados de algum telescópio revelem a sua verdadeira gêmea, ajudando-nos a desvendar, finalmente, este enigma cósmico. Por muito tempo, uma das maiores lacunas no nosso entendimento da estrela de Thebe foi a ausência de informações sobre um possível astro companheiro. Muitas das estranhezas no comportamento das estrelas são explicadas pela presença de um segundo corpo no sistema. A influência gravitacional de um companheiro pode desestabilizar as órbitas de planetas ou cometas, provocando catástrofes e gerando nuvens de poeira. Será que a estrela de Thebe tinha um satélite fraco que simplesmente não conseguíamos ver? Os astrônomos realizaram buscas minuciosas. Eles utilizaram os telescópios mais poderosos, como o Observatório Keck no Havaí, e aplicaram métodos especiais, como a óptica adaptativa, que compensa as distorções da atmosfera terrestre, permitindo obter imagens super nítidas. E, finalmente, as buscas deram resultado. A uma distância de cerca de 885 unidades astronômicas da estrela de Thebe, foi descoberta uma fraca anã vermelha. Uma unidade astronômica é a distância entre a Terra e o Sol. Portanto, esse companheiro está extremamente longe, cerca de 20 vezes mais distante do que Netuno está do nosso Sol. Essa descoberta foi crucial. A existência de um companheiro, mesmo a uma distância tão grande, poderia ser a chave para o mistério. Sua gravidade poderia, periodicamente, perturbar a nuvem de Oort da estrela de Thebe, uma hipotética concentração de corpos gelados nos limites mais distantes do sistema. Essa perturbação poderia direcionar um fluxo inteiro de cometas para a estrela central, nos reconduzindo à hipótese cometária. Agora, essa hipótese ganhava um mecanismo físico concreto. No entanto, estudos subsequentes esfriaram um pouco esse entusiasmo. Primeiro, a distância entre as estrelas é enorme. Para que a gravidade da anã vermelha tivesse um impacto significativo nas regiões internas do sistema de Thebe, sua órbita precisaria ser muito específica. Segundo, os cálculos mostraram que, mesmo que o companheiro seja a causa de uma chuva de cometas, esses eventos deveriam ser muito raros, ocorrendo uma vez a cada dezenas ou centenas de milhares de anos. Teríamos que ter uma sorte incrível para presenciar exatamente esse momento. Além disso, como sabemos, a hipótese cometária ainda não explica bem o escurecimento secular ou de longo prazo. Portanto, embora a descoberta da estrela companheira tenha adicionado um detalhe importante ao panorama geral, ela não se tornou a bala de prata que resolveria todos os problemas. Ela forneceu um mecanismo possível para um dos cenários, mas não o tornou o único cenário válido. O mistério permanece, mas agora sabemos que a estrela de Thebe não está sozinha em sua jornada pela galáxia e que seu satélite distante pode ser o culpado indireto pelos estranhos eventos que observamos. Voltando ao fato mais sólido que temos, o material que causa o escurecimento é poeira. Sabemos disso por causa do efeito de avermelhamento da estrela. Mas e se essa poeira não vier de cometas,
ou de colisões planetárias. A outra fonte, menos óbvia, a própria estrela. Certos tipos de estrelas, especialmente nas fases finais da evolução, expelem material de suas superfícies. No entanto, a estrela de Thebe é uma estrela de sequência principal, assim como o nosso Sol, e esse comportamento não é típico para ela. Mas há um mecanismo mais sutil. E se a estrela de Thebe possuir um forte campo magnético que interage com um disco de gás e poeira que não conseguimos ver diretamente? Essa interação poderia criar estruturas complexas, as chamadas armadilhas de poeira, onde as partículas se acumulam em aglomerados densos. Estes aglomerados, girando junto com o disco, poderiam ser a causa dos escurecimentos. Este modelo é interessante porque pode explicar a estrutura complexa e repetitiva, mas não estritamente periódica, dos eventos de escurecimento. Contudo, ele exige a presença de um disco que não conseguimos detectar na banda do infravermelho. Talvez o disco seja feito de gás extremamente frio e contenha pouca poeira, exceto nos locais onde ela se acumula nas armadilhas. Outra ideia, ainda mais especulativa, está ligada aos chamados planetas órfãos ou errantes, livremente flutuantes. São planetas que foram ejetados de seus sistemas de origem e agora vagueiam pelo espaço interestelar. E se um desses planetas órfãos, envolvido por uma nuvem densa de poeira e detritos, talvez remanescentes da sua expulsão, tivesse passado acidentalmente entre nós e a estrela de Thebe? Este evento, claro, seria extremamente raro, mas poderia explicar um único escurecimento, longo e complexo. No entanto, não explica nem as quedas repetidas registradas pelo Kepler, nem a queda secular, de longa data, do brilho. Toda nova hipótese, ao tentar resolver um problema, acaba criando outro. Talvez a resposta correta não seja uma única teoria, mas sim uma combinação de vários fatores. Por exemplo, a presença de uma estrela companheira poderia ter desencadeado uma chuva de cometas, e estes, ao se desintegrarem, criaram uma nuvem de poeira que, em seguida, interage com o campo magnético da estrela. Um modelo multicomponente tão complexo pode explicar mais detalhes, mas é extremamente difícil de testar. Ele se torna excessivamente flexível e pode ser ajustado para se encaixar em praticamente qualquer dado. A ciência, no entanto, busca explicações simples e elegantes. E essa explicação ainda não foi encontrada para a estrela de Thebe. Depois que os dados de 2017 confirmaram a natureza de poeira dos mergulhos de brilho, os cientistas ficaram ansiosos por novos eventos para estudar o fenômeno em maior detalhe. E a estrela de Thebe não demorou a cooperar. Em 2018 e nos anos seguintes, foram registradas várias novas séries de escurecimentos. Cada novo evento permitiu refinar as propriedades dessa poeira misteriosa. As observações confirmaram que os escurecimentos não são aleatórios, mas ocorrem em grupos, ou temporadas. Havia períodos de intensa atividade, com várias quedas de brilho consecutivas, seguidos por longos períodos de calmaria. Isso pode indicar que a nuvem de poeira não é homogênea, mas composta por vários aglomerados distintos, orbitando em conjunto. Quando esse grupo de aglomerados passa na frente da estrela, observamos a temporada de escurecimentos. A análise da cor durante esses novos eventos forneceu resultados ainda mais fascinantes. Descobriu-se que nem toda a poeira é igual. Alguns escurecimentos foram causados por nuvens de poeira muito fina, que, como sabemos, bloqueia a luz azul mais intensamente do que a vermelha. Mas outras quedas de brilho foram cinzentas, ou seja, todas as cores eram bloqueadas de forma praticamente uniforme. Isso sugere que, nesses casos, estamos lidando com partículas de poeira maiores, com tamanhos de alguns microns ou até mais. Essa descoberta complicou ainda mais o cenário. Agora, precisamos explicar a existência de pelo menos duas populações diferentes de poeira, uma de partículas muito pequenas e outra de partículas maiores.
De onde elas vieram? É possível que a poeira mais fina seja resultado da sublimação do gelo cometário pela luz estelar, enquanto as partículas maiores seriam detritos sólidos remanescentes após a desintegração desses cometas. Ou talvez estejamos observando diferentes estágios na evolução da nuvem de poeira. Com o tempo, as partículas grandes colidem umas com as outras, fragmentam-se e se transformam em poeira fina. Esses novos dados tornaram a hipótese puramente cometária mais atraente, visto que ela consegue explicar a presença de diferentes tipos de partículas. No entanto, o problema do escurecimento secular, ou de longo prazo, não desapareceu. Nenhum desses novos fatos forneceu uma resposta simples para a questão de por que a estrela está diminuindo lentamente seu brilho há mais de 100 anos. O mistério da estrela de Thebe é como uma cebola. Ao remover uma camada, descobrimos a próxima, ainda mais complexa. Cada nova observação, ao responder a uma pergunta, levanta outras duas. Vamos nos aprofundar agora no aspecto mais enigmático desta história: o declínio secular de brilho. Este fenômeno, identificado por Bradley Schaeffer, permanece o mais desafiador para a ciência explicar. Se for real, isso significa que a quantidade de material que bloqueia a luz da estrela tem vindo a aumentar constantemente há pelo menos um século. Mas de onde viria esse material? Uma das ideias é que não estamos a observar um mero acúmulo de poeira, mas sim um processo interno na própria estrela. Por exemplo, ela poderia estar a passar por um longo ciclo de atividade que resultaria numa queda lenta da sua luminosidade. No entanto, não possuímos modelos que prevejam tal comportamento para uma estrela do tipo F. Além disso, a análise espectral da estrela não revela anomalias que sugiram processos incomuns no seu interior. Se, por outro lado, a poeira for realmente a culpada, a sua fonte teria de ser constante e extremamente produtiva. Estaremos, quem sabe, a testemunhar a lenta destruição de um planeta inteiro. Se um planeta se aproximasse demasiado da estrela, entrando no chamado limite de Roche, as forças de maré da estrela começariam a despedaçá-lo. Este processo poderia perdurar por muito tempo, fornecendo continuamente novas porções de detritos e poeira para a órbita. Contudo, um cenário como este deveria ser acompanhado por uma forte emissão de radiação infravermelha, proveniente da poeira aquecida, o que não observamos. Uma outra hipótese remete-nos à nuvem interestelar. E se não for apenas uma nuvem, mas sim a fronteira entre duas regiões do meio interestelar, com densidades diferentes, e a estrela de Thebe estiver, neste exato momento, a atravessá-la? Esta explicação parece elegante, mas exige uma coincidência demasiado grande. Por que razão é esta estrela em particular, que observamos com tanto cuidado, que estaria num local tão singular? Recentemente, surgiu uma ideia adicional, interessante, embora especulativa. E se no passado, a estrela de Thebe não comeu um planeta, mas sim a sua estrela companheira? Tais eventos, chamados de fusões estelares, ocorrem no cosmos. O resultado é uma estrela única e mais massiva, envolvida por um disco de material ejetado. Com o tempo, essa estrela pode estabilizar-se, e o disco arrefecer, tornando-se invisível no infravermelho. Talvez o escurecimento secular seja um longo eco desse antigo cataclismo, e os rápidos mergulhos de brilho sejam causados pela passagem de densos aglomerados nesse disco residual. Esta teoria pode explicar muitos aspectos, mas não passa também de uma mera suposição. A verdade é que, até hoje, a comunidade científica não chegou a um consenso sobre a causa do escurecimento secular. Este permanece o maior vazio no nosso entendimento desta fascinante estrela. Chegou a hora de fazermos um balanço e reunirmos tudo o que sabemos, e o que ainda nos escapa, sobre a estrela de Thebe. O que sabemos com certeza? Primeiro, a estrela realmente exibe dois tipos de comportamento anômalo.
quedas de brilho rápidas, irregulares e muito profundas, e também um declínio de brilho lento e secular. Segundo, sabemos que pelo menos as quedas rápidas são causadas pela passagem de uma nuvem de poeira em frente à estrela. Isso é confirmado pela análise da mudança de cor da estrela durante os escurecimentos. Terceiro, sabemos que essa poeira é composta por partículas de diferentes tamanhos. Há poeira muito fina que dispersa a luz azul e há partículas maiores que bloqueiam todas as cores igualmente. Quarto, sabemos que não há uma quantidade significativa de poeira quente ao redor da estrela, o que elimina cenários como um jovem disco protoplanetário ou uma colisão planetária recente. Quinto, sabemos que a estrela tem uma companheira distante, uma anã vermelha. Agora, vamos ao que não sabemos. A questão principal é: qual é a origem dessa poeira? Nenhuma das hipóteses existentes, seja um enxame de cometas, a desintegração de um planeta ou os restos de uma antiga fusão estelar, consegue explicar todos os fatos observados de maneira completa e sem contradições. O escurecimento secular, em particular, permanece extremamente difícil de explicar. Não sabemos se a poeira está em órbita ao redor da estrela ou no espaço interestelar entre nós e ela. A maioria dos dados aponta para uma origem circunstelar, mas mesmo essa versão apresenta dificuldades. Não compreendemos a geometria e a dinâmica exatas da nuvem de poeira. Por que ela tem uma estrutura tão complexa e por que seus escurecimentos ocorrem em temporadas? E claro, não podemos descartar 100% as hipóteses mais exóticas. Embora a ideia de uma megaestrutura alienígena pareça altamente improvável, devido à falta de calor e de sinais de rádio, alguns cientistas pedem que ela não seja totalmente excluída até que uma explicação natural convincente seja encontrada. A estrela de Thebe é o exemplo perfeito de como a ciência funciona. Não é um conjunto de respostas prontas, mas sim um processo contínuo de fazer perguntas e buscar evidências. Esta estrela desafiou nossas noções estabelecidas sobre como os sistemas estelares devem se comportar e nos forçou a considerar as ideias mais ousadas e inesperadas. A investigação continua. Quais são, então, os próximos passos que os cientistas planejam dar para desvendar o mistério da estrela de Thebe? A direção principal permanece sendo o monitoramento contínuo. Graças ao sucesso da campanha de financiamento coletivo e ao envolvimento de grandes observatórios, a estrela está sob vigilância constante. Cada novo evento de escurecimento representa uma oportunidade inestimável para a coleta de dados. Os astrônomos planejam usar instrumentos ainda mais sofisticados para analisar a luz da estrela durante esses eventos. A espectroscopia de alta resolução é crucial. Este método permite decompor a luz estelar nas suas cores constituintes, como um prisma, revelando no espectro as linhas escuras de absorção. Quando uma nuvem de poeira passa em frente à estrela, o gás associado a essa poeira deixará suas impressões digitais únicas no espectro. Se detectarmos linhas que correspondam, por exemplo, a vapor d'água ou outras substâncias voláteis, isso se tornará um argumento fortíssimo a favor da hipótese cometa. Por outro lado, se encontrarmos vestígios de silicatos ou metais, isso indicará a destruição de um planeta rochoso ou de asteroides. Outra importante linha de investigação é a polarimetria. A luz emitida pela estrela geralmente não é polarizada, o que significa que as ondas eletromagnéticas oscilam em todas as direções. No entanto, quando essa luz é dispersada pelas partículas de poeira, ela pode se tornar parcialmente polarizada. Ao medir o grau e a direção da polarização, é possível determinar a forma, o tamanho e a orientação das partículas de poeira. Isso nos ajudará a construir um modelo mais preciso da nebulosa misteriosa. É claro que a busca por tecnossinaturas continuará. Embora as chances sejam baixas, o Instituto SETI e outras organizações seguirão monitorando periodicamente a estrela de Thebe
nos comprimentos de onda de rádio e ópticos. Este é um daqueles casos em que um resultado negativo também é um resultado, mas a esperança de uma descoberta que marcará o século permanece viva. Por fim, os cientistas continuarão procurando outras estrelas com comportamento semelhante. Com o lançamento de novos telescópios de levantamento, como o futuro Observatório Vera-C. Rubin, que escaneará todo o céu a cada poucos dias, teremos a chance de encontrar toda uma população desses objetos. Ao estudar as suas propriedades em comum, poderemos entender se a estrela de Thebe é um fenômeno único e anômalo, ou a representante de uma nova classe de eventos astronômicos, até então desconhecida. O futuro desta pesquisa promete ser empolgante. Vamos usar a imaginação por um momento e supor que pudéssemos enviar uma sonda exploratória até a estrela de Thebe. É claro que, com a nossa tecnologia atual, essa jornada levaria dezenas de milhares de anos, mas é um fascinante experimento mental. O que encontraríamos ao chegar perto desse sistema misterioso? Se a hipótese dos cometas estiver correta, a cena seria de uma escala inimaginável. Veríamos um gigantesco e alongado enxame, formado por milhares de blocos de gelo. Eles estariam envolvidos em comas nebulosas, arrastando caudas imensas de gás e poeira. Esse enxame fluiria em sua órbita como um rio cósmico. No ponto mais denso, a própria estrela estaria escondida, periodicamente obscurecida por esses icebergs em movimento. Seria um espetáculo caótico e grandioso, um lembrete do poder primordial do universo. Mas se o cenário de catástrofe planetária for o correto, a visão seria bem diferente e mais sombria. Veríamos a estrela cercada por um gigantesco anel de detritos de todos os tamanhos, desde asteroides colossais, que um dia foram partes da crosta de um planeta, até a poeira mais fina. Seria um verdadeiro cemitério cósmico, um monumento a uma antiga tragédia. A órbita estaria repleta de destroços em constante colisão, gerando novas explosões de luz e mais nuvens de poeira. E se, contra todas as probabilidades, a hipótese da mega-estrutura fosse a verdadeira? Ao chegarmos perto do sistema, inicialmente não veríamos nada de especial. Mas conforme nos aproximássemos, silhuetas escuras e colossais começariam a se destacar no brilho da estrela. Estes não seriam corpos celestes naturais, mas sim estruturas de geometria perfeita, enormes painéis, do tamanho de continentes inteiros, girando lentamente em suas órbitas para se manterem sempre de frente para a estrela. Fluxos de tráfego se movimentariam entre elas. E em algum lugar, à sombra desses gigantes, em um dos planetas, existiria uma civilização que resolveu um dos problemas de engenharia mais complexos do universo. Este cenário é certamente o menos provável, mas é exatamente ele que mais captura a nossa imaginação e nos força a olhar repetidamente para aquele distante ponto de luz. A estrela de Thebe serve como um lembrete de quão pouco ainda sabemos sobre o cosmos. Ela prova que, para além do nosso mundo conhecido, podem existir fenômenos que mal conseguimos conceber. E é nisto que reside o grande encanto da ciência, na busca incessante por respostas para as questões mais profundas. A história da estrela de Thebe é mais do que um mistério científico. É um exemplo fascinante de como a ciência evoluiu no século XXI. Antigamente, as descobertas astronômicas eram exclusividade de profissionais que trabalhavam em grandes observatórios. Hoje, graças ao avanço da tecnologia e da internet, qualquer pessoa pode contribuir para a ciência. Foram, na verdade, os cientistas cidadãos, voluntários do projeto Planet Hunters, que notaram pela primeira vez o comportamento estranho desta estrela. Eles não eram astrônomos profissionais, eram pessoas comuns. Professores, engenheiros, donas de casa, que dedicavam seu tempo livre a vasculhar dados em busca de algo interessante. Foi a curiosidade e a atenção deles
que possibilitaram uma das descobertas mais intrigantes das últimas décadas. Este caso demonstrou o poder imenso do crowdsourcing na pesquisa científica. O olho e o cérebro humanos ainda são insubstituíveis para notar anomalias e padrões que facilmente escapam dos algoritmos automáticos. E o que aconteceu em seguida foi ainda mais notável. Quando os astrônomos profissionais precisaram de fundos para observações adicionais, eles não recorreram a agências governamentais, mas sim diretamente ao público, através da plataforma Kickstarter. Milhares de pessoas de todo o mundo apoiaram o projeto, doando dinheiro para ajudar a desvendar esse mistério cósmico. Isso prova o grande interesse da sociedade pela ciência fundamental, desde que ela seja apresentada de forma envolvente e acessível. A história da estrela de Tebbe uniu pessoas. Cientistas profissionais, astrônomos amadores, programadores, escritores de ficção científica e pessoas simplesmente curiosas do mundo inteiro acompanharam as notícias, debateram teorias em fóruns e redes sociais e compartilharam ideias. Essa estrela se tornou verdadeiramente do povo. Ela apagou as fronteiras entre a ciência e a sociedade, provando que grandes descobertas podem ser alcançadas através do esforço colaborativo. Este é, talvez, um dos legados mais importantes desse enigma, independentemente de qual seja sua solução final. Ela inspirou uma nova geração a se interessar pelo cosmos e mostrou que cada um de nós pode ser parte da grande aventura chamada busca científica. Para entendermos a fundo, vamos analisar o aspecto psicológico desta história. O que fez com que o mistério da estrela de Tebbe capturasse a nossa imaginação de forma tão intensa? E por que a notícia da estrela alienígena se disseminou pelo mundo com tanta rapidez? A resposta reside no nosso desejo profundamente enraizado de não estarmos sós no universo. A ideia de outras civilizações inteligentes intriga a humanidade desde os tempos mais remotos. Ela se reflete em mitos, lendas e, claro, na ficção científica. Mas até então, nunca tínhamos tido um candidato real e observável para ser o lar de uma inteligência extraterrestre. A estrela de Tebbe, por um breve período, nos deu essa esperança. Ela transformou a questão abstrata, estamos sós no universo, em algo concreto. O que está acontecendo lá, na constelação de Cisne? Não se tratava de uma mera imagem borrada de Marte ou de um sinal de rádio contestável. Eram dados sólidos, verificados, vindos de um dos instrumentos científicos mais confiáveis, e que, à primeira vista, pareciam ser mais facilmente explicados pela atividade de alguma inteligência. Isso despertou em muitas pessoas o que podemos chamar de temor cósmico, uma mistura de fascínio, curiosidade e um leve medo do desconhecido. Mesmo quando dados subsequentes tornaram a hipótese alienígena menos provável, o interesse pela estrela não se apagou. Isso ocorreu porque a história se revelou muito mais complexa e envolvente do que um simples sim, são alienígenas, ou não, não são. Ela se transformou num detetive científico emocionante, onde para cada pista há uma contra-evidência, e cada resolução gera um novo mistério. Nós, como observadores, tivemos a chance de acompanhar o trabalho dos cientistas em tempo real, seus debates, as revelações, as frustrações e as novas descobertas. Isso tornou a ciência viva e, sobretudo, mais humana. Vimos que os cientistas não têm respostas prontas para tudo, que eles também podem errar e que são capazes de apresentar hipóteses ousadas, quase insanas. A estrela de Tebbe satisfez a nossa necessidade não apenas por um milagre, mas também por conhecimento. Ela nos mostrou a beleza do método científico e nos fez refletir sobre o nosso lugar no cosmos. E mesmo que, no fim das contas, a solução resida em algum fenômeno exótico, mas totalmente natural, a jornada em busca dessa resposta já valeu a pena. É importante falarmos sobre o papel da estrela de Tebbe.
e como ela se encaixa na busca mais ampla por vida no universo. Tradicionalmente, essa área, conhecida como astrobiologia, tem focado na procura por planetas semelhantes à Terra, as chamadas zonas habitáveis. Estas são regiões em torno das estrelas onde as condições permitem a existência de água líquida na superfície. Procuramos por bioassinaturas, vestígios químicos nas atmosferas desses mundos, como oxigênio ou metano, que poderiam indicar a presença de vida. É, em essência, a busca por vida semelhante à nossa. Já o Projeto 7, por sua vez, busca tecnoassinaturas, sinais de rádio de banda estreita ou pulsos de laser, que seriam comunicações artificiais. Este é o tipo de busca por vida inteligente que quer ser encontrada. A estrela de Thebe, no entanto, introduziu um terceiro caminho totalmente novo. Ela nos obrigou a pensar em procurar não por mensagens, mas sim pelos vestígios da atividade de uma civilização que não está tentando se comunicar, mas apenas vivendo a sua vida. É a busca pela arqueologia cósmica ou engenharia estelar. Em vez de apenas escutar, podemos começar a olhar, a procurar por anomalias que simplesmente não se encaixam nos padrões naturais. Isso pode incluir não apenas esferas de Dyson, mas também outras estranhezas. Uma composição química atípica em atmosferas planetárias que sugira poluição industrial, iluminação artificial no lado noturno de um exoplaneta, ou trânsitos bizarros como os da estrela de Thebe. Esta abordagem expande significativamente o nosso potencial. Uma civilização pode existir por milhões de anos, mas o período em que ela usa ativamente a comunicação por rádio pode ser muito breve. Já os vestígios de sua engenharia, especialmente se atingirem uma escala planetária ou estelar, podem persistir por muito mais tempo. A estrela de Thebe, mesmo que se prove ser um fenômeno natural, já cumpriu o seu papel. Ela se tornou um catalisador para uma nova direção no SETI. Os cientistas começaram a buscar anomalias semelhantes de forma mais sistemática nos dados astronômicos. Projetos como o VASCO, sigla para Vanishing e Appearing Sources During a Century of Observations, foram lançados com o objetivo de procurar objetos que apareceram ou desapareceram no céu nas últimas 7 décadas. É possível que outros objetos impossíveis estejam escondidos em arquivos antigos, objetos que simplesmente ninguém notou. Graças a esta estrela distante e peculiar, o nosso arsenal na busca por outras inteligências se tornou muito mais rico e diversificado. Ao falarmos da estrela de Thebe, é crucial termos em mente as distâncias colossais nas quais este mistério se desenrola. A estrela está a aproximadamente 1470 anos-luz de nós. Isso significa que a luz que analisamos hoje deixou a estrela na época em que a Terra vivia o início da Idade Média. Tudo o que observamos é, na verdade, um fantasma do passado. Os eventos que causaram a queda de brilho e que o telescópio Kepler registrou entre 2011 e 2013 ocorreram, na realidade, no século VI da nossa era, e o obscurecimento secular, que teve início no final do século XIX, começou, na verdade, algures no século V. Isso adiciona um tom filosófico a toda esta história. Somos meros observadores passivos de um filme muito antigo. Não podemos influenciar os acontecimentos, nem podemos fazer uma pergunta e esperar uma resposta. Mesmo que enviássemos uma mensagem de rádio à estrela de Thebe, à velocidade da luz, a resposta, se é que existiria, só nos chegaria daqui a 3.000 anos. Esta distância torna muitas hipóteses ainda mais impressionantes. Imagine a escala de uma mega-estrutura alienígena que seja visível a uma distância de quase 1.500 anos-luz. Tem de ser algo verdadeiramente ciclópico, a criação de uma civilização que dominou a gestão da energia da sua própria estrela. O mesmo se aplica a fenômenos naturais. Um enxame de cometas capaz de bloquear 22% da luz da estrela tem de ser tão vasto e denso que é difícil de imaginar.
Isto lembra-nos que, no espaço, as escalas de ação são completamente diferentes daquelas a que estamos habituados na Terra. Por outro lado, esta imensa distância é também uma fonte de incerteza. Vemos a estrela como apenas um ponto de luz. Não conseguimos distinguir pormenores, nem ver exatamente o que orbita à sua volta. Toda a nossa informação resume-se a flutuações no seu brilho geral. É como tentar perceber o que se passa numa cidade distante durante a noite, olhando apenas para o piscar das suas luzes. Podemos construir modelos e levantar hipóteses, mas estaremos sempre limitados pela falta de dados. Talvez venhamos a ter a solução final apenas quando tivermos telescópios de nova geração, capazes de gerar imagens diretas dos discos que rodeiam as estrelas ou de analisar a luz com uma precisão hoje inatingível. Até lá, a estrela de Tebe continuará a ser para nós uma miragem bela e distante, um símbolo da vastidão do cosmos e dos limites do nosso conhecimento. Agora, deixemos as profundezas do cosmos e voltemos à Terra para entender como essa descoberta moldou a cultura popular. A estrela de Tebe, ou Kiki 8462852, rapidamente ultrapassou as páginas dos periódicos científicos e se transformou em um autêntico fenômeno pop. Ela se tornou uma fonte de inspiração para escritores de ficção científica, artistas plásticos, músicos e desenvolvedores de videogames. Dezenas de contos e romances surgiram, todos girando em torno da estrela misteriosa. Em alguns, ela é o lar de uma civilização ancestral que construiu as famosas esferas de Dyson. Em outros, é o palco de uma catástrofe cósmica ou um portal para dimensões alternativas. A estrela de Tebe se estabeleceu como um cenário perfeito e imediatamente reconhecível para as ideias mais audaciosas. Afinal, a sua história real já parecia pura ficção. Nas artes visuais, surgiram inúmeras pinturas e obras digitais, todas tentando materializar o que poderia estar oculto perto da estrela de Tebe. Artistas retrataram enxames gigantescos de cometas, que pareciam serpentes cósmicas, planetas em colapso e, é claro, as grandiosas mega-estruturas alienígenas, cintilando com luzes contra o fundo estelar. Essas imagens ajudaram milhões de pessoas a visualizar a escala e a beleza desse mistério. Até na música encontramos ecos dessa narrativa. Produtores de música eletrônica e artistas de ambient criaram faixas inspiradas pelo misterioso piscar da estrela, buscando traduzir em som a sensação de enigma cósmico e solidão. No entanto, essa popularidade tem um lado negativo. O espaço mediático foi inundado por especulações, informações não verificadas e teorias abertamente pseudocientíficas. A imagem da estrela alienígena tornou-se tão poderosa que muitas pessoas ainda hoje estão convencidas de que a existência da megaestrutura já foi provada, ignorando todos os contra-argumentos científicos. Isso demonstra a importância de saber separar fatos científicos de hipóteses belas, mas sem base, e sublinha a enorme responsabilidade dos cientistas e jornalistas de ciência em apresentar a informação corretamente. Apesar disso, o impacto cultural geral da estrela de Tebe pode ser considerado positivo. Ela despertou o interesse de milhões de pessoas pela astronomia, levando-as a questionar o universo e o nosso lugar nele. Ela provou que o cosmos real pode ser tão surpreendente e misterioso quanto o imaginário, e este é, sem dúvida, o seu maior contributo para a nossa cultura coletiva. Permitam-nos perguntar: será que não poderíamos ter ignorado algo parecido no nosso próprio sistema solar? É claro que um objeto do tamanho daquele que orbita a estrela de Tebe já teria sido notado há muito tempo. No entanto, a história da astronomia está repleta de exemplos de coisas óbvias que estavam mesmo debaixo do nosso nariz e que simplesmente não vimos. Por exemplo, o cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter só foi descoberto no início do século XIX. Antes disso,
Ninguém suspeitava da existência de milhões de rochas a orbitar o Sol. Já a nuvem de Oort, esse reservatório hipotético de cometas nas franjas mais distantes do Sistema Solar, nunca foi observada diretamente. Só sabemos que existe devido a indícios indiretos, como as órbitas dos cometas de longo período. Talvez haja algo no nosso próprio sistema que ainda não conseguimos ver. Pensemos, por exemplo, no hipotético Planeta 9, ou Planeta X. Certas anomalias nas órbitas dos objetos transneptunianos sugerem que um planeta do tamanho de Netuno possa estar escondido muito além de Plutão. As buscas por ele já duram anos, mas até agora não tivemos sucesso. Se esse planeta realmente existir, a sua influência gravitacional sobre os cometas da nuvem de Oort poderia, no passado ou no futuro, provocar chuvas de cometas, semelhantes àquelas que talvez estejam a ocorrer junto à estrela de Tebe. A história da estrela de Tebe ensina-nos a estar mais atentos às anomalias. Por vezes, as descobertas mais importantes não se encontram na confirmação das teorias existentes, mas sim nos dados que as contradizem. É o que chamamos de anomalias que precedem a mudança de paradigma. Quando os astrônomos do século XIX notaram que a órbita de Urano se desviava ligeiramente do que era previsto, eles não descartaram essa informação como um erro. Em vez disso, postularam que haveria outro planeta para lá de Urano e calcularam a sua posição. Foi assim que Netuno foi descoberto. A estrela de Tebe é uma anomalia semelhante, só que numa escala muito maior. Ela não se encaixa no nosso conhecimento atual sobre a evolução estelar ou a dinâmica dos sistemas planetários. E isso é positivo. Significa que o nosso conhecimento é incompleto, que ainda temos muito para descobrir. A resolução do mistério da estrela de Tebe poderá, quem sabe, levar à descoberta de uma nova lei física ou de um novo tipo de objeto astronômico. E essa descoberta, por sua vez, nos ajudará a compreender melhor tanto o nosso sistema solar quanto os milhares de milhões de outros sistemas na nossa galáxia. Quando falamos da estrela de Tebe, frequentemente usamos a palavra única. Mas quão única ela é, de facto? Estatisticamente, existem centenas de milhares de milhões de estrelas na Via Láctea. Mesmo que o fenômeno que observamos ocorra apenas numa estrela em 1 milhão, ou até mesmo em 1 bilhão, deveriam existir milhares, ou até centenas de milhares, de objetos como este na galáxia. Por que encontramos apenas uma? A resposta pode ser simples. Procuramos mal. O telescópio Kepler monitorizou apenas uma porção minúscula do céu, cerca de 1/400º de toda a esfera celeste. No seu campo de visão, estavam cerca de 150 mil estrelas. Encontrar um objeto tão estranho quanto este já foi pura sorte. Se pudéssemos realizar este mesmo monitoramento detalhado e prolongado de todas as estrelas no céu, talvez encontrássemos muitas irmãs da estrela de Tebe. Outra razão pode estar ligada ao fator tempo. É possível que a fase pela qual a estrela de Tebe está a passar seja extremamente curta para os padrões astronômicos. Digamos que dura apenas alguns milhares de anos. Uma estrela existe por milhares de milhões de anos, e apanhá-la exatamente neste período curto, mas turbulento, é uma tremenda raridade. Se for esse o caso, pode haver muitas estrelas semelhantes na galáxia a qualquer momento, mas elas ligam-se e desligam-se em momentos diferentes. Tivemos apenas a sorte de ver uma delas na sua fase ativa. É como observar um campo de vagalumes à noite. Apenas uma pequena porção está acesa a qualquer momento, embora o número total de vagalumes possa ser vasto. Esta perspectiva dá-nos esperança. Com o lançamento de novas e futuras missões de rastreio do céu, como o satélite TESS, ou o já mencionado Observatório Vera C. Rubin, aumentaremos significativamente as nossas hipóteses de encontrar objetos semelhantes. Estes projetos irão monitorizar milhões de estrelas por toda a esfera celeste. Se encontrarmos sequer algumas dezenas destas estrelas piscantes,
Poderemos estudá-las como uma classe de objetos. Poderemos comparar as suas propriedades, idade, massa, presença de companheiros e o tipo de obscurecimento que apresentam. Só então, talvez, o panorama geral comece a clarear. Compreenderemos o que é comum a todas elas e o que é uma característica singular de cada uma. E então, o mistério da estrela de Tebe deixará de ser o mistério de um único objeto e tornar-se-á a chave para a compreensão de toda uma nova classe de fenômenos no universo. Voltemos à primeira hipótese, aquela publicada pela equipe de Tabeta Boyadian, o modelo do enxame de cometas. Mesmo com todos os seus desafios, ela ainda é considerada uma das principais candidatas. Vamos tentar visualizar como ela funcionaria à luz dos novos dados. Temos a estrela de Tebe e sua companheira distante, uma anã vermelha. Imaginemos que a órbita dessa companheira seja extremamente alongada e que, a cada dezenas de milhares de anos, ela passe muito perto da nuvem de Oort da estrela. Essa perturbação gravitacional arrancaria milhões de cometas de suas órbitas, direcionando-os para a parte interna do sistema. Eles não se movem em bloco, em vez disso, formam um fluxo longo e muito alongado. O que observamos agora seria a passagem da parte central, a porção mais densa, desse fluxo. Isso explicaria por que o fenômeno está ocorrendo precisamente neste momento. Diferentes grupos de cometas neste fluxo poderiam seguir trajetórias ligeiramente distintas, o que explicaria os períodos ou estações de escurecimento. Quando um aglomerado especialmente denso, composto por muitos cometas grandes, passa em frente à estrela, notamos uma queda profunda no brilho. Já quando olhamos através de uma parte mais rarefeita do fluxo, composta por poeira fina resultante da sublimação do gelo, vemos apenas escurecimentos mais tênues. A presença de partículas de tamanhos variados, a poeira cinzenta e a poeira vermelha, também se encaixa perfeitamente nesse cenário. Fragmentos grandes e intactos de cometas causam o escurecimento cinzento, enquanto as nuvens de poeira fina, sopradas de suas superfícies pelo vento estelar, geram o efeito vermelho. Mas, e quanto ao escurecimento secular? Este é o ponto mais complicado. É possível que a parte frontal desse fluxo gigantesco já tenha passado e se dispersado, formando uma nuvem de poeira imensa, mas extremamente rarefeita, que agora circunda a estrela lentamente. Nós, junto com a estrela, estaríamos entrando gradualmente nessa nuvem, o que criaria o efeito da lenta e contínua queda de brilho. Este modelo é complexo e exige uma série de coincidências e ajustes muito precisos. No entanto, ao contrário de muitos outros, ele é capaz de explicar, pelo menos qualitativamente, quase todos os fatos observados, usando apenas leis físicas que já conhecemos. Ele não exige a intervenção de alienígenas, nem de uma nova física. Apenas exige que aceitemos que, ocasionalmente, eventos extremamente raros, massivos e caóticos podem ocorrer no cosmos, e talvez tenhamos tido a sorte de testemunhar um deles. Toda a história da estrela de Tebe levanta uma questão filosófica intrigante. O que realmente procuramos quando olhamos para o cosmos? Buscamos apenas a confirmação das nossas teorias? Procuramos novos mundos, semelhantes ao nosso? Ou será que estamos à procura de algo completamente diferente? Algo que desafie o nosso entendimento e nos force a repensar tudo o que sabíamos? A estrela de Tebe encaixa-se precisamente nesta última categoria. Ela é o cisne negro da astronomia. Este termo, cunhado pelo filósofo Nassim Taleb, refere-se a um evento inesperado, com consequências enormes, e que as pessoas, a posteriori, tentam explicar, tornando-o artificialmente previsível. A descoberta da estrela de Tebe foi totalmente inesperada. Ninguém previa a existência de objetos como este. As suas implicações para a ciência são vastas. Ela gerou dezenas de novas investigações,
forçou a revisão dos métodos de busca por anomalias e até criou uma nova linha de pesquisa no SETI. E agora, estamos na terceira fase. Tentamos encontrar uma explicação racional que o enquadre na nossa atual visão do universo. Tais cisnes negros são os verdadeiros motores do progresso científico. Eles impedem que a ciência fique estagnada em dogmas. Lembram-nos que o universo é muito mais rico, complexo e surpreendente do que os nossos modelos mais audaciosos. Copérnico, Galileu, Newton, Einstein, todos eles, no seu tempo, confrontaram anomalias que não se encaixavam na visão de mundo estabelecida. As suas tentativas de explicar essas anomalias levaram a revoluções científicas. Não sabemos se o enigma da estrela de Tebe resultará numa nova revolução da astrofísica. Talvez a sua explicação se revele mais prosaica. Contudo, o processo de busca, a necessidade de pensar fora da caixa e de ir além dos modelos habituais, já é uma experiência inestimável para a comunidade científica. Esta estrela ensina-nos a humildade perante o cosmos. Ela prova que, mesmo após séculos de observações astronômicas, ainda podemos ser confrontados com algo que nos deixa num impasse. E isso é maravilhoso, porque enquanto houver mistérios no universo, a humanidade terá o estímulo necessário para o conhecimento, para avançar e subir rumo às estrelas. A estrela de Tebe não é apenas um objeto, é um desafio lançado pelo universo, e a forma como lhe respondemos diz muito sobre quem realmente somos. E assim, a nossa longa jornada rumo à estrela mais enigmática do nosso universo conhecido chega ao seu final. Começamos com um gráfico simples, porém estranho, notado pelos olhos atentos de entusiastas. Passamos pela hipótese de uma mega estrutura alienígena que estimulou a imaginação e nos fez, por um momento, acreditar em algo milagroso. Ponderamos e descartamos uma teoria natural após a outra, desde discos protoplanetários até colisões planetárias. Mergulhamos no caos de um enxame gigantesco de cometas e vagamos pelas nuvens de poeira interestelar. Cada nova observação parecia apenas aprofundar o mistério, adicionando aos rápidos escurecimentos um lento e secular definhar. Hoje, o culpado mais provável parece ser a poeira, talvez de origem cometária, orbitando de uma forma muito incomum. Mas esta é apenas a mais plausível das hipóteses não comprovadas. Nenhuma delas consegue explicar com certeza todas as peculiaridades desta estrela, e é exatamente nisto que reside o seu principal valor. A estrela de Tebe é o enigma científico perfeito. Ela permanece sem solução, forçando os cientistas a inventar novos métodos de observação, a repensar velhas teorias e, o mais importante, a continuar a olhar para o céu com admiração e curiosidade. Ela nos mostrou que o universo ainda está cheio de surpresas e que as descobertas mais improváveis podem estar à nossa espera onde menos imaginamos. Obrigado por ter passado este tempo comigo, refletindo sobre este quebra-cabeça cósmico. Espero que esta sessão o ajude a mergulhar num sono tranquilo e profundo, preenchido com sonhos de mundos distantes. E antes de adormecer, quero fazer-lhe uma pergunta. Na sua opinião, o que estará escondido na estrela de Tebe? Uma mega estrutura alienígena, uma nuvem gigante de poeira, ou algo que ainda nem sequer conseguimos imaginar? Escreva a sua teoria mais ousada nos comentários, será muito interessante ler. Não se esqueça de subscrever o canal e deixar o seu like, caso tenha gostado da nossa jornada. Boa noite.